aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Snag 11, que na minha visão hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sendo sincero, eu vejo o Snag hoje como o melhor fiagro que a gente tem no mercado, em termos tanto de resultado, mas de carteira, eu tô vendo ele e o CRA ali estão muito, o FGA também, agora eu vou falar um monte aqui, mas eu vejo o Snag hoje como o melhor fiagro. Já havia antes, né? Mas eu acho que ele está se consolidando aí como o melhor fiagro. Alguns pontos que me levam a fazer isso estão nesse relatório. Vamos lá para o relatório de janeiro. Então vamos lá, pessoal, relatório de janeiro. O fundo distribui 11 centavos, que é o novo patamar, a gente até tinha falado isso no mês passado. Novo patamar tem 0,3 de lucro acumulado, cota de fechamento 9,14, cota patrimonial 10,25. Deixa eu dar uma olhada aqui no Snag hoje. Snag 9,20, praticamente a mesma, muito próximo do fechamento de mercado, ou seja, ainda está com deságio em relação patrimonial. Olha só, o Snag apresentou a quinta melhor performance da indústria, com rentabilidade de 2,63 no período, que é cota mais valorização da cota mais rendimento, carteira segue 100% adimplente, sem nenhuma sombra de problema, isso é muito bom. O fundo manteve, né, o seu patamar de 11 centavos. O fundo completou o seu primeiro mês da receita consolidando após os recursos da quarta emissão, que ele terminou o mês passado, e aqui eles falam, permite um maior conforto em relação ao guidance de distribuição para o primeiro semestre de 0,11 por cota. Ou seja, nesse preço de 9, cara, o fundo está pagando muita coisa, né? E para um fundo muito bem gerido. Se a gente for pegar aqui, ó, dividido por 9,2, a gente está falando aí de 12%, de 1, não, como é que é? 12%, ó. De 1,1%, 1,2% ao mês, o que é bastante coisa, né? É bem considerável. Bom, aqui, pessoal, passa a parte de mercado rápido, que a gente já sabe. Eu recomendo muito que vocês leiam, porque é bem escrita essa parte aqui da análise de mercado que a Suno faz. E aqui, pessoal, algo que me chamou a atenção, foi bem bacana essa carta, que cada mês eles fazem algum tema referente ao fundo, falando principalmente sobre a questão de custos de um fundo, de um fiagro, a questão de relação de risco-retorno, e falando sobre a taxa de gestão do Snag, né? Então eles até trazem um comparativo aqui muito bacana entre as taxas de gestão e pegaram vários outros fiagros aí do mercado. E olha só que interessante, pessoal, a taxa de gestão, que é a mesma, a taxa de gestão e administração do Snag, é a menor, na verdade ela perde só pro BBGO, só que o BBGO tem 10% de performance, já o Snag não. Sim, é muito diferente, né? A gente vê o Vigia com 1,5 de administração mais 10 de performance. Então, assim, deixa eu ver o FGA, acho que eles não colocaram o FGA aqui. Ah, não, o FGA tá aqui, ó, 1,15 mais 10%. Então, pessoal, isso aqui é um dos pontos também que me traz o fato, até justifica o fundo conseguir manter o rendimento expressivo, porque a taxa dele é pequena. Mas claro que a gente tem que tomar um certo cuidado, e eles deixam bem claro aqui, né? Porque o fato de você tirar a taxa não significa que isso é bom, porque dependendo dos custos que o fundo tem, que é isso que eles focam nesse relatório, os custos que o fundo tem, se ele não tem taxa que seja suficiente para amparar isso, ou seja, ele reduz as taxas, ele tem que começar a investir em ativos mais arriscados que tragam um retorno maior e, consequentemente, uma taxa maior. E aí isso você acaba ganhando de um lado e perdendo do outro. Você tem uma taxa menor, mas se arrisca muito. E o Snag ele consegue balancear isso muito bem, falando aqui sobre essa relação da despesa à receita é a menor do que a média. Bem bacana, eu gostei muito desse estudo que eles fizeram, assim, bem interessante. Eu, particularmente, pessoal, eu não gosto muito quando o fundo se compara com outros, né? Porque são situações diferentes, mas nesse caso de taxa a gente pode comparar, porque todos os fundos cobram taxa. Qual é aquele que cobra a menor taxa? E por que cobra performance, né? Então, a parte de performance em fiagro eu acho meio forçação de barra, né? Porque você tem uma carteira majoritariamente CDI, sempre CDI mais alguma coisa, e grande parte dos fiagros colocam taxa de performance no CDI careca. Não faz o menor sentido isso para mim. Então aqui sensibilidade, se a gente for pegar o fundo, tá nessa, um pouquinho menos aqui, né? Tá entregando o spread menos taxa de administração de 4,07, o que é muito bom. A gente vê os dados de performance do fundo, né? Histórico de rentabilidade, número de cotistas, né? Ele deu uma estabilizada aqui nos 109 mil cotistas.
patrimônio líquido oscila um pouquinho por causa de marcação, e aqui a gente vê a boca de jacaré, né, que abriu em relação da cota de mercado em relação ao patrimonial, e aí, claro, isso faz com que o dividend yield suba, mesmo você não pagando tanto mais dividendo por causa do preço da cota. E aqui a gente vê o fundo distribuiu 11 centavos, tem uma reserva de lucro ainda confortável. Deixa eu ver o que mais. 263 devedores. A carteira hoje, o carrego dela é CDI mais 3,67, que aumentou em função das alocações que o fundo fez, né, da última emissão. Que os devedores do fundo, CRA pulverizado da Boa Safra, que é 55% do PL, já foi quase 80%, diminuiu bastante. E aqui todos os ativos, né, o fundo tem os CRA Leitíssimo, os COFs, o School, Cultura. Os imóveis que o fundo tem, que ele é meio que um híbrido, mas é 10% só do PL, mas é interessante, porque não é só dívida, né? E o fundo tem aqui um pouco do próprio fiagro da casa, né? O SNFZ. Que a alocação por ativo, claro que é a maior parte, as pessoas olham isso aqui e se preocupam, mas isso aqui é pulverizado em um monte de devedor. O que mais aqui? Acho que é isso, pessoal. E tem mais só um ponto aqui daquele índice. Aqui nenhum dos devedores com problema. Tanto é que eles chegaram a levantar a época da Lavoro, mas não teve nada de problema. Algo que a Suno faz que é meio inovador, que já há um bom tempo, mais de ano isso, que é eles terem a Serasa avaliando o risco de crédito dos ativos. Algo que me chamou a atenção, até esperar o próximo relatório, é que aumentou bem a porcentagem de probabilidade de inadimplência maior do que 15%. Então, isso aqui é algo para a gente observar. A análise de risco de ESG continua tranquilo. E aqui os devedores do fundo. Beleza, pessoal? Assim como eu falei do AFHI, que foi o vídeo que eu gravei agora há pouco, eu não sei se saiu antes ou depois. Assim, quando o fundo não tem problema, não tem emoção, né? A gente só faz uma atualização rápida. E é claro que esses vídeos acabam não dando tanta audiência, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em informar vocês, principalmente aos cotistas do Snag. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.